Boa tarde a todos. Meu nome é Paula, eu sou diretora do Instituto Matos Filho e é um prazer estar aqui fazendo esse webinar, apresentando um pouco do conteúdo do nosso projeto Artigo 5º, que é um projeto do Instituto Matos Filho. Antes de a gente começar e de apresentar os nossos painelistas, eu gostaria de explicar para vocês sobre o Instituto Matos Filho. O escritório Matos Filho é um escritório de advocacia com sede em São Paulo, e a gente teve a ideia, alguns anos atrás, de constituir um instituto que teria como missão promover o direito e o acesso à justiça para uma sociedade mais justa, diversa e igualitária. E dentro da missão do Instituto Matos Filho, nós imaginamos que o Instituto teria 4 pilares fundamentais. Um deles é formado por bolsas de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade, que necessitam de ajuda financeira para estudar o direito. O outro pilar é o desafio de acesso à justiça, que está chegando na sua 2ª edição esse ano. Vocês vão conseguir ver, acompanhar pela mídia e pelas nossas redes sociais os resultados. A gente teve, ano passado, já a primeira premiação, que foi uma coisa bastante bem sucedida. A gente teve 3 projetos muito bacanas que ganharam. E esse ano nós vamos ter de novo, isso deve acontecer lá por outubro ou novembro desse ano. Se vocês acompanharem as nossas redes sociais, vocês vão conseguir ter essa visibilidade. E o terceiro pilar, que é a difusão do conhecimento jurídico, que a gente faz principalmente, inicialmente, por meio do projeto Artigo 5º, que foi uma iniciativa nossa de tentar, em parceria com o Politize, trazer a palavra do Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, com uma linguagem mais acessível, para que todo mundo conheça a história de cada inciso, para que ele serve, o que ele quer dizer, e a gente está chegando já no final do projeto Artigo 5º, a gente já começou no início do ano passado, a gente está chegando nos últimos incisos no final desse ano, e parágrafos, e a gente teve a ideia de fazer esses webinars, que tem o objetivo de congregar o conteúdo e ter os nossos voluntários, pesquisadores, que participaram, fizeram os vídeos, os podcasts e tudo, participando desse webinar. E aqui nós temos, então, a Adriana Moura Matos da Silva, que é uma das nossas advogadas do escritório, que foi bastante colaboradora e participativa do projeto Artigo 5º e de projetos do Instituto Matos Filho em geral, que vai falar para a gente sobre liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, e o João, e vai falar também sobre liberdade de reunião e locomoção, e o João Vitor Fogaça, que também é um advogado do escritório Matos Filho, que também colabora bastante com os projetos do Instituto, com o pro bono do escritório, e participou bastante também do Artigo 5º, que vai falar para a gente sobre liberdade de associação. A página do Artigo 5º, só para todos saberem, ela está acessível na página do Politize. Lá vocês têm todos os podcasts, blog posts e vídeos gravados acessíveis, então a gente espera que isso seja uma ferramenta útil para todos que estão estudando o assunto ou têm curiosidade. E acho que agora a gente pode realmente entrar no conteúdo. Eu vou começar com a Adriana, e a Adriana vai começar falando para a gente sobre liberdade. Enfim, Adri, você segue aí o roteiro que você achar que faz mais sentido, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de um tema que me é muito caro, que é falar sobre direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são relacionados a direitos humanos, né? Uma tecnicalidade relacionada à formalização, onde eles estão previstos. É o meu tema de especialidade, e tanto eu como o João somos advogados da prática que trabalha com organizações da sociedade civil e direitos humanos. Então, para a gente é um prazer ainda maior participar desse projeto. O que eu preparei hoje, na verdade, foram alguns pontos de reflexão sobre o que a gente tem previsto a algumas liberdades fundamentais.
quando a gente fala em termos de liberdades fundamentais, a gente fala de liberdades exatamente porque a lógica é de uma não intervenção. Então, quando a gente tem direitos humanos, a gente tem sempre o que a gente chama de direitos de primeira dimensão, que são exatamente essas liberdades, que é o Estado ou terceiros não podem interferir no seu direito. E a partir daí a gente vai ter outros direitos de natureza social, econômica, etc. Mas é sempre importante a gente lembrar que os direitos fundamentais, com essa natureza de liberdades e de não intervenção, são também muito importantes para a vida em sociedade e têm papel fundamental, inclusive, na vida política, na democracia. Então, a gente que estuda direitos humanos, a gente sempre fala que as liberdades fundamentais, elas são, entre aspas, de primeira geração, porque elas foram as primeiras que foram pleiteadas, historicamente, mas as liberdades fundamentais fazem parte de um conjunto de direitos humanos que é indissociável e indivisível. Então, a gente não tem como falar de liberdade de expressão sem falar sobre diversos direitos sociais que estão atrelados a ela. Passando para o primeiro tema, o objetivo é falar um pouco sobre a liberdade de pensamento e expressão, e entender qual a lógica dessas previsões e se há algumas limitações e quais seriam elas. Quando a gente fala sobre liberdade de livre manifestação do pensamento, é a liberdade que a gente tem de externalizar o que a gente pensa. É literalmente isso, né? O que está na nossa cabeça a gente conseguir colocar para o mundo sem sofrer nenhum tipo de interferência efetiva, sem sofrer nenhum tipo do que a gente fala que seria uma censura, né? Colocar para fora o que a gente pensa. A liberdade de pensamento, ela é muito relacionada com a liberdade de expressão, mas a nossa Constituição Federal, ela faz uma diferenciação, porque a liberdade de expressão já vem mais dentro de um cunho artístico, cultural, e a liberdade de pensamento vem mais com esse cunho social e político. Por essa razão, quando a gente fala dessas duas liberdades, a gente tem que entender que elas são liberdades vinculadas à legalidade. Então, quando a gente não pode se expressar, primeiro ponto, de uma forma que contrarie o que está previsto na lei. Segundo ponto, que é a grande questão de todas as liberdades fundamentais e de todos os direitos humanos, quando a gente tem duas liberdades ou dois direitos em conflito, como é que a gente balanceia essa relação? No caso da liberdade de pensamento e liberdade de expressão, ela é individual, mas ela tem um papel relevantíssimo na questão social. Por quê? Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está falando sobre a não censura. Então, o que a gente não pode ter é a censura prévia ou a censura posterior. Você é um artista, você elabora uma música, essa música passar por um órgão para avaliar se ela é apta a chegar ao público. A mesma coisa é você sendo artista, você fazer sua obra de arte, um quadro grande, bonito, colocá-lo para a exposição e ser posteriormente censurado, porque esse quadro não estaria de acordo com alguma previsão específica sobre o que é entendido como livre para se expressar. Então, é sempre importante a gente entender, a prática de censura, ela é considerada ilegal tanto quanto previamente, quanto posterior. E o que a gente fala de censura é exatamente a existência de uma decisão oficial. Então, não basta o protesto, não basta a pressão popular, a censura ela parte de uma decisão oficial, de um órgão público, de um órgão censor, como a gente teve no período da ditadura militar, informando que esta obra ela não é viável. A mesma coisa da censura, a gente também fala sobre a perspectiva do pensamento, só que ela é um pouco mais sutil, que é exatamente a questão de você não poder falar livremente as suas opiniões e convicções políticas e sociais, sem sofrer algum tipo de reprimenda de órgãos e autoridades oficiais. Então, por exemplo, é você falar expressamente qualquer opinião política que não viole legalidade e alguns limites que eu vou falar depois, como questões relacionadas a discurso de ódio, questões relacionadas à minoria e não discriminação. Então, você falar livremente sua opinião política, se você sofrer uma reprimenda de um órgão oficial, isso a gente pode chamar de uma censura à sua liberdade de expressão do pensamento, né? De colocar o seu pensamento para fora em termos políticos e sociais. É muito importante a gente pensar dessa perspectiva também do viés social e democrático da liberdade de expressão, porque ela também é vinculada ao direito de informação. Então, todas as pessoas elas têm o direito de acessar a informação de forma livre,
de forma imparcial e de forma sem censura. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão e pensamento, a gente tem que vincular isso à imprensa, porque a gente não tem liberdade de expressão e de pensamento se a imprensa não é livre para manifestar todas as opiniões que se encontram na sociedade e para trazer a informação para o público, né? Então, quando a gente fala de censura, a gente também fala sobre a censura sobre jornais, televisões, sobre rádio, como também já aconteceu aqui no Brasil no período da ditadura militar e práticas que acontecem ao redor do mundo em diversos países. Então, a liberdade de expressão, ela também ataca diretamente, e aí a gente vai ter um confronto entre liberdade de expressão, né, o que eu posso falar, versus o direito da pessoa se informar através do que eu estou falando, né? E isso acaba gerando algumas reflexões sobre até que ponto o direito de informação ele vai se sobrepor ou não à liberdade de expressão e vice-versa. Outra coisa que é importante a gente sempre pensar, quando eu falo sobre esse tema, que é algo que está na moda, né? Falar de discurso de ódio. Isso é ódio, isso é propagação do ódio, isso é discurso de ódio. É muito importante a gente entender que discurso de ódio é um conceito jurídico, né? Não é uma carta coringa que a gente pode jogar contra qualquer pessoa que discorde da gente, que tem uma opinião um pouco mais... não é nem ofensiva ou forte, é uma opinião contraditória à nossa, né? O discurso de ódio, especificamente, ele é vinculado a uma opressão. Então, ele é utilizado como forma de intimidação e opressão, e por isso ele é vinculado a uma discriminação clara. Então, a gente utiliza características pessoais, e aí a gente pode falar de raça, gênero, orientação sexual, religião, opinião política, tem esse viés de opressão, então a gente não pode desvincular isso de uma opressão a minorias, e minorias também, de novo, dentro do conceito jurídico, então minorias que sofrem opressões sociais, minorias que de fato sofrem perseguições e que são vítimas de discriminação, né? A minoria não é uma questão numérica, é uma questão qualitativa. E a gente não pode falar desse assunto sem falar também sobre a legalidade, especialmente considerando que na democracia que a gente vive, a gente tem muitas leis que tratam sobre opressão e sobre o combate à discriminação. Então, a gente tem Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a previsão de crimes raciais no Código Penal e na própria Constituição, a gente tem a previsão agora, desde que o STF decidiu no ano passado, a aplicabilidade da lei do Estatuto da Igualdade Racial à homofobia e LGBTfobia, né? Porque a gente tem que pensar também que tem uma questão de identidade de gênero incluída na sigla, que são as pessoas trans. Então, a gente não pode desvincular isso também do princípio da legalidade, porque a legalidade, ela também parte da igualdade perante a lei. Então, a gente não pode tratar de forma desigual, nem preconceituosa, nem discriminatória as pessoas que se encontram na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, sempre há o limite da legalidade e sempre há o limite do discurso de ódio. O discurso de ódio ele é entendido como o oposto da liberdade de expressão. É um abuso do direito. Então, você se utiliza do direito que você tem de falar para falar livremente, ofendendo e oprimindo uma minoria, né? Então, é sempre importante a gente pensar que ele é um abuso de direito, então, por essa razão, ele não é entendido como algo tolerável, ele é uma violação clara de direito. Passando um pouco a vinculação disso, a intimidade, vida privada, honra e imagem, eu gosto muito de falar dos temas conectados, porque quando a gente fala de honra, principalmente, e quando a gente também fala de imagem, a gente entra nas questões de imprensa, direito à informação, e a gente também vai entrar um pouco em internet, mídias sociais e exposição. A intimidade, ela é entendida como um espectro pessoal. Então, a sua intimidade é a sua vida familiar, o interior da sua casa, né? O direito à intimidade, inclusive, é o que vai fundamentar algumas restrições, por exemplo, de ingresso da polícia na sua residência, a não ser que tenha mandado judicial. Então, esse direito à intimidade é muito relativo à sua vida pessoal e ao seu ambiente privado, da sua família, do seu lar. E aí a gente estende isso às suas questões pessoais, né? O seu celular
é uma extensão da sua intimidade, o seu computador pode ser uma extensão da sua intimidade. Já a vida privada é esse ambiente de convivência não público. Então, por exemplo, o nosso ambiente de trabalho, as nossas relações de amizade, a forma como a gente se comporta nas redes sociais, tudo isso vem no conceito de vida privada. Quando a gente fala de honra, a gente fala sobre aquele conceito de como as pessoas me veem e como eu me vejo na sociedade. Então, por isso que a gente tem os famosos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, porque a gente tem duas perspectivas da honra, que é a honra objetiva, que é exatamente esse ponto, onde a gente fala sobre como a pessoa se porta, como é vista na sociedade, né, a reputação, e a gente tem a honra subjetiva, que é como a pessoa se vê como participante daquela sociedade, ofende pessoalmente a ela e não necessariamente a reputação dela. E os crimes de honra que são previstos no Código Penal, eles são relacionados a essas duas esferas, objetiva e subjetiva, porque é uma forma de proteção a esse direito individual que a gente tem de se sentir parte da sociedade da forma que a gente entende que a gente faz parte e também de ter uma reputação social pelo que a gente faz, pela forma como a gente se comporta. Já a imagem, ela é relacionada ao direito da gente não se expor, a não ser que a gente concorde com isso. E aí a gente entra também depois numa conexão com o direito de manifestação, o direito de reunião e o direito de locomoção, porque na prática, quando a gente está em ambientes públicos, o nosso direito de imagem ele é relativizado. Porque o direito de imagem ele é relacionado a essa esfera de intimidade, vida privada e honra. Então, ele não é o direito de imagem puro e simples, ele é um direito vinculado a esses três aspectos. Então, dessa lista que é prevista no inciso do artigo 5º, a gente tem o direito de imagem como uma parte do todo, enquanto os outros são pontos peculiares do direito. E aí, quando a gente fala em imagem, sempre tem aquelas discussões, por exemplo, vou para um show musical. A gente chega no show, no fundo do ingresso, tem uma informaçãozinha dizendo, a gente concede os nossos direitos de imagem pela presença naquele local e aquisição no ingresso. Então, ele é um direito um pouco mais relativizado, exatamente por causa disso e por causa do direito à informação. Então, se você está fazendo parte de uma manifestação política, se você teve parte e foi vítima de um grande acidente rodoviário, o jornalismo e a informação e a imprensa, eles têm essa missão fundamental de contar à população o que está acontecendo. Então, se você toma parte em um grande evento, em muitos casos o seu direito de imagem vai ser relativizado, mas há diversas questões que são analisadas caso a caso, e o direito de imagem sempre vinculado a essa questão, principalmente da honra, né? Aquela questão de você ser flagrado numa situação vexatória, por exemplo, então aí o direito de imagem vai se sobrepor, porque ele vem com a honra atrelado. É aquela questão de sua foto numa janela da sua casa ao seu vizinho tirar uma foto sua dentro da sua residência. Então, a gente, de novo, está falando sobre o direito à intimidade junto com a imagem. Então, tem diversas nuances para a gente falar sobre esse tema. A gente tem alguns mecanismos legais que são voltados a isso. Então, a gente fala da Lei Carolina Dickmann, a gente fala do Marco Civil da Internet e a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, exatamente porque esses são direitos que, no âmbito da internet, das mídias sociais, são direitos que estão constantemente em violação ou em risco de violação. Porque a internet, ela foi para dentro das nossas casas, né? Nossas coisas foram para a internet, então nossos arquivos, nossas fotografias, nossos documentos privados estão na nuvem. E a gente tem tido um aumento da violação dessas informações, das conversas privadas, né? Aquela história de que os nossos celulares estão guardando o histórico das nossas palavras e as palavras-chave são utilizadas para nos vender serviços e produtos. Tudo isso a gente está no momento de virada regulatória e de adaptação da internet para uma internet que respeite muito mais o direito à vida privada, à honra e à imagem, né? E a imagem também é uma questão importante porque vocês sabem que a gente já teve lá fora, principalmente no Brasil, muitas discussões sobre memes, né? Pessoas que viraram memes em algum momento da vida delas porque tinham uma foto em redes sociais, né? E essas pessoas acabaram sofrendo
bullying, situações vexatórias por terem virado memes, e isso se eterniza, né? A gente brinca que caiu na internet, a gente não consegue apagar, não existe como isso ser perdido. Então, a gente tem uma discussão bastante interessante também sobre essa questão da internet. Por último, os temas que eu vou falar são mais relacionados à liberdade de reunião e locomoção, porque também são vinculadas à liberdade de expressão. Quando a gente fala de liberdade de reunião, é a grande e famosa liberdade de participar de manifestações públicas, né? Então, a Constituição Federal nos autoriza, sempre que a gente desejar, independentemente de aviso prévio ou não, sem a necessidade de organização. Então, você não precisa ter uma associação, um órgão público por trás do que você vai fazer. Você tem o direito de se reunir pacificamente com seus amigos, com seus familiares, com desconhecidos, em ambientes públicos. O que acontece com o direito de manifestação? Ele é muito vinculado à liberdade de expressão e de liberdade de pensamento dentro dessa perspectiva política e social. As manifestações públicas, elas são uma forma de, conjuntamente, em âmbito coletivo, a gente expor os nossos desejos, as nossas vontades políticas, as nossas insatisfações. Então, o direito de reunião, ele é intrínseco ao direito de liberdade de expressão e de pensamento. E, normalmente, nos países totalitários, ou que possuem algum tipo de restrição ao exercício dessas liberdades, a gente tem a liberdade de expressão, se ela é limitada, necessariamente a liberdade de reunião também será, ainda que não por vias oficiais. Então você não necessariamente vai ter uma lei, um decreto dizendo que você não pode ir para a rua, mas você vai ter a atuação de atores públicos em favor da restrição desses direitos. Esse direito de reunião, ele é algo que a gente está em um momento no Brasil que a gente está entendendo um pouco ele. O direito de reunião fala um pouco sobre o direito de greve, o direito de reunião fala um pouco sobre o direito de exercer a atividade política, né? O direito de voto e de ser votado, ele não é mais entendido de forma restritiva. Então, quando a gente fala de direitos políticos, a gente tem que pensar sempre sobre essa perspectiva de que os direitos políticos, eles presumem a participação na vida política. Então, não é só aparecer uma vez a cada 2 anos em frente à urna e votar, mas é também o seu direito de ir para as ruas e reivindicar as suas pautas, discutir os temas que são importantes para você e, principalmente, de você encontrar iguais e discutir as suas ideias, né? Então, o direito de reunião, ele tem um papel fundamental na democracia e ele costuma ser bastante limitado exatamente nos regimes totalitários, que não admitem opiniões contrárias e a manifestação livre das opiniões políticas. Quando a gente fala do direito de locomoção, ele também é um direito, é uma liberdade de locomoção, e é engraçado porque ele surge na história como uma liberdade de locomoção dentro do território, né? Então, eu, Adriana, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou de Salvador, mas eu trabalho no Matos Filho em São Paulo e moro em São Paulo há 7 anos. Eu não precisei pedir autorização para me mudar para São Paulo, né? Eu simplesmente peguei as minhas coisas, me desloquei, aluguei um apartamento e estou morando lá desde então. Isso faz parte da minha liberdade de locomoção. Que aí a gente está levando ao ponto extremo, né? Que é a mudança, a alteração de residência e domicílio. Mas a liberdade de locomoção, ela também diz a respeito a questões muito práticas da nossa vida, né? É a liberdade que a gente tem de atravessar uma avenida, é a liberdade que a gente tem de atravessar a cidade, é a liberdade que a gente tem de ir passar o fim de semana na praia, é a liberdade que a gente tem de ir para o interior visitar a nossa família. Então, a liberdade de locomoção, ela pega desde o nosso micromundo ali, né, atravessar a rua em frente ao nosso trabalho, até a gente ter o direito de se deslocar dentro do território nacional sem precisar pedir autorização, sem precisar passar por nenhum tipo de fiscalização. A gente, hoje em dia, né, por causa da globalização, dos estudos migratórios, a gente também fala sobre a liberdade de locomoção global. Então, todas as pessoas têm o direito de se locomover e sair dos seus países em direção a outros países, assim como eu, Adriana, tenho o direito de ir de Salvador para São Paulo e de voltar de São Paulo para Salvador.
A diferença é que a gente aí, nesse caso, tem amarras. A gente precisa de passaportes, às vezes a gente precisa de vistos, e aí entra-se numa discussão sobre o que é a liberdade de locomoção dentro dessa perspectiva global e o que é a liberdade de locomoção dentro da perspectiva da soberania nacional, né? Os países têm o direito de dizer se eles querem ou não recepcionar aquela pessoa que não é seu cidadão. Então, a gente tem sempre muito essa discussão quando a gente fala de migrações internacionais, mas o direito de locomoção hoje em dia, ele é entendido como um direito de natureza global. Então, eu, Adriana, tenho o direito de ir para a Europa, assim como eu tenho o direito de ir para a África, assim como eu tenho o direito de ir para a Oceania, quando eu quiser, ou atravessar a fronteira rapidamente com a Argentina, comprar um croissant e voltar, se eu quiser. Mas isso vem com amarras e discussões que vão para além da questão da soberania nacional, vão para questões relacionadas à criminologia internacional, vão para questões relacionadas a outros direitos, segurança nacional. Então, a gente vai já para uma linha muito mais de soberania e poder público do que para uma discussão sobre direito. Outra coisa que é sempre importante a gente falar sobre direito de locomoção, como eu falei que a gente tem essa esfera muito pequena das nossas vidas, né, de eu poder pegar um ônibus, de eu poder atravessar a rua, muitos direitos de natureza social e econômica são atrelados ao direito de locomoção e a gente não se dá conta disso no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala sobre o nosso direito de pegar um ônibus e atravessar a cidade para ir num parque, isso faz parte do nosso direito de locomoção. A nossa locomoção pode ser restrita sem ser efetivamente restrita. É a restrição por não existir meio de transporte adequado e mobilidade urbana, infraestrutura de mobilidade urbana. Ela pode ser restrita pela existência de amarras geográficas. Então, você tem uma montanha, Rio de Janeiro, você tem uma montanha no meio da cidade, se você não tem um túnel ou uma rodovia, você não passa por ela, né? Ninguém vai escalar a montanha para chegar do outro lado. E ela também pode ser restrita por questões de poder público. Então, quando a gente fala de um pedágio ou da concessão de uma rodovia, a gente tem muitas rodovias que passam pelo meio de cidades. E as pessoas ficam com sua locomoção restrita porque elas não podem atravessar essas rodovias livremente. E isso tem que ser pensado também dentro da perspectiva do direito público, da hora de discutir essa concessão, mas são coisas que a gente esquece no nosso dia a dia que são muito vinculadas à locomoção. E outra coisa que é muito vinculada à locomoção, e aí também é vinculada à não discriminação e à legislação nacional, é a questão de acessibilidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando simplesmente de permitir à pessoa que ela tenha mais espaço, mais locomoção. Não, a gente está dizendo que se os lugares não são acessíveis para pessoas com deficiência, nos termos que são exigidos pela normativa, nos termos adequados de acesso para cada uma dessas pessoas, porque lembrando, né? A gente tem um espectro gigantesco de deficiências, então a acessibilidade tem que ser pensada dentro de todas essas perspectivas. Se você tem um lugar não acessível, você tem um lugar literalmente não acessível. Não é só a acessibilidade sob a perspectiva da lei, mas é a acessibilidade efetiva. A pessoa vai poder entrar, vai poder se deslocar pelo seu ambiente. Então, quando a gente fala da acessibilidade na perspectiva de pessoas com deficiência, a gente tem sempre que pensar no direito delas se locomoverem como qualquer outro cidadão. Então, se eu posso pegar um ônibus, a pessoa com deficiência tem que ter condições de pegar um ônibus junto comigo. Não é um ônibus especial, porque senão a gente não está falando de inclusão. E ela tem que, dentro desse ônibus, ter as condições para que ela tenha o mesmo nível de segurança e conforto que eu tenho, não possuindo nenhuma deficiência. Então, a acessibilidade é um ponto bastante importante da liberdade de locomoção, assim como a mobilidade urbana. São pontos que estão no nosso dia a dia, que a gente fala muito pouco sobre o assunto, porque quando a gente pensa em locomoção, a gente pensa em grandes distâncias, né? A gente pensa em ir para o interior, a gente pensa em cruzar fronteiras, e em muitos casos os entraves estão muito mais perto da nossa realidade cotidiana do que para grandes distâncias. Depois de ter falado um pouco sobre todos os direitos, eu queria fazer algumas provocações para ver se vocês mandam algumas perguntas. Eu falei de uma forma bem rápida, eu até tinha mais tempo,
mas eu gostaria de deixar algumas reflexões para vocês, né? Falando um pouco sobre a liberdade de expressão e a questão de discurso de ódio, que eu falei que é um conceito jurídico, que é vinculado a uma opressão e a uma intimidação, é sempre importante a gente pensar que o discurso de ódio, né, ele é vinculado... O nome não é o melhor de todos, porque ódio a gente pode ter por qualquer pessoa, né? A gente não precisa ter ódio apenas por aquilo que a gente considera inferior, por aquilo que a gente quer oprimir. Mas a gente tem sempre que pensar no discurso de ódio como algo que inferioriza ou que incita o ódio. Por isso que vem discurso de ódio, não é exatamente pelo fato de que você odeia o que você está falando, mas pela incitação a que essa pessoa sofra opressão, que essa pessoa seja humilhada, etc. Isso a gente tem que, fazendo alguns links entre as liberdades, quando a gente fala de liberdade de reunião, a gente pode discutir sobre a vedação, que é a necessidade de que essa reunião seja pacífica, né? Então, quando a gente tem o direito de reunião previsto na Constituição Federal, é necessário que as pessoas estejam se reunindo para uma finalidade pacífica, ponto. Quando a gente fala de pessoas que estão se reunindo para manifestar discurso de ódio, a gente pode discutir se isso é pacífico ou não, e a conclusão jurídica provavelmente será de que não é pacífico, exatamente porque tem esse viés de intimidação e opressão. Então, uma reflexão interessante para a gente fazer sobre os direitos, é sempre tentar fazer esses links, porque, como eu falei, eles são interdependentes, né? A gente não tem como discutir um tema sem discutir o outro. Outra correlação importante entre expressão e reunião é também a legalidade, como eu falei. Então, como é que você vai se reunir para fins ilícitos, né? A gente tem alguns crimes, por exemplo, o nazismo, né? Professar ideias nazistas no Brasil é considerado um crime. Como é que você vai se reunir para uma manifestação de natureza nazista, levantando suásticas e elogiando Hitler e etc. Você não pode fazer isso. Então, você está afrontando a legalidade em virtude de limitações à liberdade de expressão que vão impactar no direito de reunião. Então, quando a gente fala dessas correlações, elas são tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Outra reflexão interessante é sobre imagem e reunião, como eu falei, né? Até que ponto você não está sendo submetido a uma situação vexatória se você for fotografado e virar capa de jornal apanhando da polícia, né? Em uma manifestação, ou apanhando da GCM, ou apanhando de manifestações manifestantes contrários. Então, o que a gente sempre discute na discussão sobre direitos fundamentais é que a gente tem que analisar caso a caso, né? Às vezes, a matéria precisa da informação. Lembrando de junho de 2013, alguns de vocês não devem lembrar, porque eram muito mais jovens, mas as manifestações de junho de 2013 começaram com uma discussão sobre o aumento de tarifa do metrô, que implica diretamente em mobilidade urbana e nas questões relacionadas ao direito de locomoção. Mas o que fez as manifestações de junho de 2013 virarem o que viraram foi a violência policial. Então, o papel da imprensa naquele momento em relatar situações que seriam consideradas vexatórias, né? Uma pessoa que tomou um tiro de bala de borracha no olho, ensanguentado, gente jogada no chão. É uma situação muito desconfortável, mas foi exatamente pelo fato da gente ter a imprensa ali atuando como veículo da liberdade de expressão e de pensamento e levando o direito à informação às pessoas que a gente teve uma escalada das manifestações em junho de 2013. Então, é sempre importante a gente fazer essa reflexão. Outra correlação que é interessante também é a gente falar sobre reunião e locomoção. Isso também foi um tema que foi super discutido em 2013, que continua sendo bastante discutido no Brasil. A gente tem uma democracia jovem, então a gente tem pouca cultura de tomar as ruas, isso está sendo mais forte desde 2013 para cá, mas antes a gente tinha as ruas muito vinculadas a movimentos ativistas, sindicais e associativos. Então, quando a gente fala da liberdade de locomoção versus a liberdade de reunião,
né? Que é aquela boa e velha frase do: meu Deus, tem uma manifestação na Paulista, como eu vou para casa? A gente vive isso bastante, porque o nosso escritório fica na Paulista, então a gente passa, todas as manifestações passam por nós. E isso foi um tema que foi muito discutido em 2013, porque como as manifestações eram gigantescas, a gente chegava a um ponto em que a liberdade de locomoção de boa parte do centro expandido de São Paulo ficava muito restrita, né? Porque tinha a Paulista parada, algumas outras avenidas paradas em decorrência da Paulista, a gente tinha fechamento de estações de metrô, a gente tinha ônibus que eram parados antes de chegar no terminal. Então, isso é um ponto que sempre é discutido. O que eu gosto de trazer nesse sentido é que é sempre importante a gente ver se tem outros direitos relacionados. Então, a análise de direitos fundamentais, desse choque, é de fato uma balança, né? A gente precisa ver para que lado está pendendo. É aquela velha história que a gente ouve quando é criança, que a gente não pode, de forma alguma, fazer com o coleguinha o que a gente não quer que seja feito conosco, e que a gente tem o direito de fazer as coisas até invadir o direito do coleguinha de fazer as coisas também. Então, a gente precisa pensar, dentro dessa perspectiva de reunião versus locomoção, que existem formas de fazer as duas coisas, né, aliadas. Não é porque tem uma manifestação que está fechando a Paulista que o seu direito de locomoção está sendo restrito. Você pode ter outras vias, você pode seguir outros caminhos. E também não é porque isso está acontecendo que o seu direito de locomoção é mais importante. Então, quando a gente fala de reunião, como eu falei, a gente tem a questão da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, participação na vida política. É uma instituição democrática relevantíssima. Então, tudo isso tem que ser sopesado, né? E há formas, né? Manifestações um pouco menores, para quem fica ali pela Paulista, a gente já sabe que vai ocupar 1 ou 2 faixas da avenida, que a polícia e a GCM vão organizar um pouco melhor o trânsito. Então, tem sempre que buscar um equilíbrio quando a gente tem esse choque de direitos. E, por último, um tema que foi provocação de Paula, para a gente falar, foi a questão de Covid, né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente tem diversas restrições relacionadas à forma que a gente se porta em sociedade, então o uso de máscaras, a necessidade de, ao ingressar em espaços privados, passar por medição de temperatura, utilizar álcool gel, restrições de viagem, né? Aeroportos fechados, barreiras sanitárias nas estradas, suspensão de entrada de estrangeiros, né? O Brasil limitou a entrada de estrangeiros, mas também lá fora o Brasil ainda está sofrendo muitas limitações. Então, é sempre importante a gente pensar que dentro dessa perspectiva de liberdade de locomoção, ele é um direito, como eu falei, que ele vai ser sopesado, né? Assim como o direito de imagem, ele precisa ter alguma questão de honra, alguma questão de vida privada, alguma questão de intimidade para ele ter um viés mais forte, a liberdade de locomoção também ela vai vir dentro dessa reflexão de qual a finalidade dela nessa discussão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de barreiras sanitárias, a gente não está limitando a liberdade de locomoção, porque a saúde pública, nesse caso, acaba sendo um bem maior, né? A saúde pública, ela passa pela vida e integridade física das pessoas, ela passa sobre a questão, a saúde, o direito à saúde. Então, a gente não pode ver de uma forma simplista a existência de barreiras sanitárias ou de obrigações como usar máscara, etc. E lembrando que não é restrição à liberdade de locomoção a exigência de uso de EPIs, né, como é o caso das máscaras, ou de itens específicos para se locomover nos espaços públicos, né? A liberdade de locomoção, ela é de ir e vir, não do como você vai e volta. Então, é sempre importante a gente pensar sobre essa perspectiva também. Eu sei que é um assunto que está super nos jornais, nas redes sociais, e é importante a gente refletir sobre isso. Toda vez que a gente tem um aparente choque de direitos humanos, a gente tem que pensar, isso está em confronto com outro direito? Em qual medida, né? Bota na balancinha e vê para que lado vai pender mais. E o lado que pende não é o lado que você quer que penda. Tem sempre que pensar que os direitos, mesmo os individuais, como eu falei lá no início,
eles existem para garantir algo sob uma perspectiva específica que eles têm um papel relevante na sociedade. Então, toda esse balanceamento e esse equilíbrio que se busca é exatamente em prol do bem comum, da coletividade, do espaço público, da convivência pública. Então, essas eram as provocações que eu gostaria de fazer para vocês. Ótimo, Adri, obrigada. Foram bem abrangentes as suas provocações. Achei bem interessante essa correlação entre os direitos e liberdades, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente sempre a questão do que é liberdade. Acho que a gente, enfim, falando um pouco sobre a minha história, né? Estudei numa faculdade de Direito na década de 90, 2000, e a gente estava aí com uma Constituição num momento de tentativa de respeito, né, apesar das questões que a gente já sabe que são desafios aí para o Brasil, e talvez com uma certa sensação de que a liberdade é uma questão que já estava posta, né? Claro que ela varia de acordo com o lugar onde você está, onde você mora, quão exposto você está enfim, questões de violência policial, de questões sociais, raciais, tudo isso varia e faz com que ao alcance dessa liberdade que a Constituição, que o nosso contrato social aqui busca garantir, seja diferente para cada um, né? Mas acho que é interessante essa questão que você coloca de que o que pesa mais, não tem uma resposta pronta, não tem um certo ou errado, talvez tenha, sim, uma busca de um exercício cada vez maior em prol da liberdade, pensando no coletivo, né? Porque se você não exercita esses questionamentos, se você não exercita essas perguntas do que é mais importante, eu acho que você tende a restringir essa liberdade. Então, a gente não pode esquecer nunca que a liberdade deve ser exercitada, e eu acho que esse diálogo e essa reflexão, ela ajuda a trazer esse exercício, né, a fazer com que ele continue vivo. E acho que o momento que a gente está vivendo agora, com várias questões que se colocam aí em relação a todas essas liberdades que a gente colocou, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, até que ponto isso é aceitável, até que ponto você passa do limite, se torna ilegal, né, uma ilegalidade, isso tudo é bom, talvez, para trazer mais luz às questões, né, porque acho que muita gente está aprendendo agora a respeito de muitas dessas questões. E muita gente talvez já soubesse, mas não estava, enfim, tendo acesso a todo esse debate amplo que se coloca hoje em dia. A gente está recebendo várias perguntas. Eu me pergunto o que vocês acham. Eu acho que a gente poderia, talvez, passar para o ponto do João, né, de associação, que eu acho que é um ponto muito importante e que tenta... e que eu acho que ele é uma forma de a sociedade responder às necessidades que a sociedade civil tem e que não são plenamente atendidas pelo Estado. Então, eu acho que é uma liberdade, talvez o João vá ter que ser um pouco mais rápido que a Adriana, mas, né, esse é o teu conceito e tal, que é muito importante, porque a gente tem bastante pergunta vindo, muitas perguntas interessantes. Obrigada pela participação de todos, de novo. Só uma pergunta que eu vou responder antes. Sim, o webinar vai ficar disponível na página do Instituto Matos Filho. Então, enfim, se os participantes aí não se importarem, a gente primeiro escuta o que o João vai colocar, que eu acho interessante ter a perspectiva dele também, e depois a gente parte para as perguntas. Paula, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Como a Adriana também falou, sou advogado aqui do Matos Filho. A Paula introduziu da prática de organizações da sociedade civil, negócios sociais e direitos humanos. E realmente, assim, até já que vem das perguntas, a Adriana ficou com uns temas polêmicos aqui que vão gerar, né, bastante discussão. E aqui foi destacado para falar dos incisos 17 ao 20 do artigo 5º da Constituição, que, assim, de um modo amplo, trata da liberdade de associação, né? E é um assunto até mais técnico, mas também super importante, que, assim, se coaduna muito com o que a Adriana falou sobre liberdade de expressão, liberdade de reunião, que é uma forma de você concretizar
esse direito fundamental e você conseguir reunir pessoas através de uma ideia que você acredita e contribuir para o fortalecimento da sociedade civil, né, como um todo, e do Estado Democrático de Direito. Então, ele acaba se relacionando muito com o que a Adriana falou, só que é um assunto mais técnico e assim, menos polêmico, digamos assim. E aí, começando com o inciso 17, que ele fala que é plena a liberdade de associação no Brasil. Então, quaisquer indivíduos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Então, você pode ali ter duas empresas, mas você também pode. Aqui, óbvio que a gente né, o direito ele nasce mais voltando-se para a pessoa natural, enfim, de fazer uma associação. Elas podem se reunir, duas pessoas ou mais, e constituir uma associação. E aí, lá, já nesse inciso 17, ele já coloca ali uns limites que eu vou falar mais depois, que é para fins lícitos, né? Essa associação não pode ser uma associação para fins ilícitos, e também vedada a associação de caráter paramilitar, né? Que é uma associação também que eu vou explicar um pouco depois, mas seria uma associação que, enfim, teria poderes, enfim, de armamento, que isso feriria o monopólio, né, da utilização da violência pelo Estado, pelo poder público. Mas aqui já começando o juridiquês, né, que a gente fala muito disso no Politize, que a gente tenta evitar o juridiquês ou conseguir traduzir isso para todo mundo. A associação, quando ele fala aqui na Constituição associação, a gente está falando, na verdade, de um tipo societário muito específico, que é a associação sem fins lucrativos. Claramente, a gente pode também fazer uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas, enfim, com fins lucrativos, que vai ter um outro nome, né, um outro termo jurídico que a gente fala que é sociedade, né, uma sociedade empresária, por exemplo, né, ou uma sociedade simples, que geralmente é uma sociedade que se volta para a consecução de uma atividade intelectual, artística, mas só para a gente já focar aqui também no nosso significado, e que a gente vai discorrer, de associação enquanto uma entidade sem fins lucrativos, né? Uma associação, então, de pessoas físicas ou jurídicas que elas se reúnem, enfim, para perseguir uma finalidade não lucrativa, não constitui obrigações e direito entre eles, mas então por que, né, assim, exemplos de associações? Porque as pessoas realmente às vezes ficam meio perdidas também. Já queria até falar um pouquinho nessa questão de não ter finalidade lucrativa. É claro que ela tem que ter renda, resultados, patrimônio para conseguir fazer, né, as suas atividades, realizar suas atividades e promover a finalidade que ela persegue, mas ela não vai realmente ter ali na sua essência uma atividade econômica, ela não vai distribuir resultados entre seus membros. Isso aqui é só um disclaimer para vocês entenderem aqui o conceito que eu estou falando de associação e a sua finalidade não lucrativa, né? Então, exemplos, por exemplo, associação de moradores do bairro. É uma associação geralmente que é super antiga, se encontra em diversos países. E por quê? Porque você consegue, né, assim, aí que uma essência desse direito de associação, perceber que o poder individual, às vezes de pressionar o poder público ou de atingir uma determinada causa e promover uma atividade, ele pode ser muito menor do que aquele exercido por um coletivo de pessoas que se identificam com aquela causa, né, e que se reúnem para perseguir aquela finalidade. Então, quando você, por exemplo, é um morador do bairro, né, ali da sua região, e você está muito insatisfeito com uma questão de infraestrutura ou de falta de serviço público, algum problema, você pode individualmente, né, pleitear enfim, essa causa, reivindicar um direito, só que coletivamente você vai ter uma força muito maior, você vai ter uma pressão a ser exercida na sociedade e no poder público. Então, quando a gente fala de associação, a gente também fala muito dessa questão, né, de organizações da sociedade civil, porque é uma sociedade civil organizada, né, uma sociedade civil mobilizada, né, ela se reúne num objetivo comum, não lucrativo, e você consegue atingir
o seu fim de uma maneira coletiva. Exemplo, outro, associação de classe, né, que é muito importante para proteger, por exemplo, um interesse coletivo de médicos, advogados, ou, enfim, trabalhadores, né, que também se inclui muito aqui, né, na liberdade de associação, a gente falar de sindicatos, e principalmente também que a gente trabalha muito aqui no escritório, associações filantrópicas, né, que são associações que elas vão promover interesse, por mais que elas sejam privadas, sejam pessoas, né, privadas, não está no âmbito, aqui tem uma separação, não está no âmbito estatal, elas faz parte realmente da sociedade, mas elas perseguem fins de interesse público, né, educação, saúde, assistência social, né, e você consegue contribuir para uma sociedade melhor por meio da filantropia, e você consegue, por exemplo, o Instituto Matos Filho. O Instituto Matos Filho é um exemplo de associação que visa contribuir com um Estado Democrático de Direito mais fortalecido, uma sociedade igualitária, e aí você consegue uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas para aquele fim. Isso dando um panorama geral aqui, né, quando a gente está falando de associação, então ter esse recorte e do que é assegurado na Constituição no inciso 17. É importante também falar, lá já assim, no inciso 20, ele também, a Constituição assegura, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, por exemplo, você se associou a uma determinada entidade. Você não isso é assegurado na Constituição, você não é obrigado a permanecer associado, né? Ninguém será obrigado a associar-se e nem a permanecer associado. Então, é realmente muito na esfera da autonomia privada, né? Das pessoas desejarem perseguir aquele fim, estarem reunidas para a consecução daquela atividade, né? E, inclusive, numa exclusão, a gente vê casos, por exemplo, até polêmicos, que seria uma polêmica em relação a esse inciso, de associados que eventualmente começam a ter discordâncias de interesses, aí problemas ali, né, algum conflito, a gente entende que, enfim, vai ter que ser toda a associação, né, vai ter um estatuto social, que é um documento que formaliza, né, as regrinhas de funcionamento do dia a dia, a operacionalização daquela entidade. Num caso de conflito, né, a gente vai seguir as regras do estatuto, mas um associado, por exemplo, também não pode ser excluído, né, sem se assegurar outros direitos, outras liberdades fundamentais, como ampla defesa, contraditório, e vai gerar algum direito de questionamento. Como a Paula falou e a Adriana falou, quando a gente está falando de direitos fundamentais, a gente sempre tem que pensar em sobrepesamento, em equilibrar os pratinhos e pensar que nenhum direito é absoluto, né? E também pegando esse gancho de que nenhum direito é absoluto, eu já queria detalhar melhor, então, quais são os limites da liberdade de associação. Então, como eu falei, ela não pode ter uma finalidade ilícita, então, isso seria um limite já bem expresso na Constituição Federal. Então, a gente tem, né, numa sociedade organizada, a gente tem a legislação, a gente tem, né, enfim, algumas restrições às nossas liberdades, e a gente não poderia, por exemplo, fazer uma associação, como a Adriana falou, fazer uma associação de promoção ao nazismo, ou de algum discurso de ódio, alguma questão discriminatória, ou ter um objeto social, por exemplo, ilícito, ou é tipificado como crime atualmente, isso não caberia hoje no Brasil. Outra questão é a do caráter paramilitar. Isso é importante porque existe, né, em alguns outros países, a gente sabe, exemplo, a Farc, né, e outras associações que têm esse caráter, na América Latina, por exemplo, armamentista, mas é vedado pela Constituição porque o monopólio legítimo, né, do uso da violência e da coerção física seria do poder público e do Estado, então não seria delegado a terceiros, enfim, da sociedade civil. Esses são os principais limites. Fora isso, né, os associados e a sociedade civil têm uma liberdade muito ampla para constituir uma associação e para se reunir. E aí, como eu falei, a importância disso
intimamente atrelada ao que a Adriana colocou como você conseguir assegurar garantias fundamentais, liberdade de expressão, né? Porque existem direitos que são coletivos, né? Direitos transindividuais, direitos difusos, direitos... Então, assim, por exemplo, o meio ambiente. Se tem algum... A gente pegou aqui no Brasil, por exemplo, o derramamento lá do óleo no Nordeste, ou diversos pontos, né? Agora, mais recentemente, a questão da Amazônia, né? Então, a gente tem, assim, o meio ambiente, na verdade, afeta todos, né? Afeta a comunidade como um todo. Então, você constituir uma associação de promoção e defesa do meio ambiente é de interesse de um coletivo. Vai ser muito melhor exercido do que por um indivíduo só. Então, quando a gente pensa nessa contraposição ao poder do Estado, que o Estado, né, ele exerce esse poder coletivo, mas você pensar num coletivo na própria sociedade civil, né, na esfera privada, e perseguindo uma finalidade de interesse público, e fortalecendo o sistema democrático, conseguindo pressionar órgãos públicos, conseguindo pressionar, por exemplo, para efetivação de direitos sociais, né? Então, isso também é uma importância grande da associação que eu queria destacar, que às vezes a gente não pensa, mas, por exemplo, a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, né, a PAI. O teste do pezinho foi uma conquista da sociedade brasileira, que hoje em dia é uma regra, mas antigamente não era. Isso foi conquistado com uma luta coletiva. Associações que conseguem protocolar, por exemplo, como eu falei, ações civis públicas, né? Conseguir pressionar o poder público, entrando com uma ação judicial, visando a reparação de um dano socioambiental. Esses exemplos que você consegue exercer o poder de uma maneira mais coletiva e pressionando para a própria conformidade das ações em relação à Constituição Federal, né, para conseguir assegurar os direitos, por exemplo, liberdade de expressão. Vai ter uma associação de jornalistas que vai conseguir, por exemplo, tentar reparar alguma tentativa de censura prévia, algo do tipo. Então, a associação tem muito esse ponto. E aí eu queria falar só mais um pouco, porque meus outros dois incisos, essa relação, né, da associação com o poder público. Porque justamente como a associação é um coletivo, e ela mexe com o interesse público, e ela tem essa força, né, de reunião de pessoas, e um poder assim, de efetivar direitos, e pleitear, reivindicar direitos, né? A Constituição, lá no inciso 18, ela coloca como, né, livre a criação de associações, na forma da lei, como eu falei, né, com esses limites de finalidade ilícita e vedado o caráter parlamentar, mas elas independem de autorização estatal. Então, você não precisa... É claro que você vai fazer, né, o registro dos documentos e tem, né, trâmites burocráticos, mas é vedado a interferência estatal no funcionamento da associação e a necessidade de autorização. Se eu quero constituir uma associação em defesa do direito de criança e adolescente, né, eu posso, e o Estado não precisa me autorizar para isso. Isso está assegurado na Constituição. Fora isso, como eu falei, tem uma questão de autonomia privada e uma questão de liberdade individual. O Estado não pode interferir no funcionamento, no dia a dia da associação. Ele não pode definir como é que a associação vai deliberar seus assuntos mais relevantes, como ela vai funcionar. Tudo isso vai ser disciplinado por um documento e pelos próprios associados, tudo no âmbito da esfera privada. E aí, o outro inciso, né, o inciso 19, que é um inciso também super importante, que ele fala: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter atividades suspensas por decisão judicial. Então, para você suspender a atividade de uma associação, para você interferir de fato, né, e conseguir, por exemplo, falar... não pode fazer isso, suspenda agora, não pode ser o poder público, o executivo, é uma decisão judicial. E elas não podem ser dissolvidas. Depois, assim como é livre a constituição de uma associação, ela não pode ser dissolvida compulsoriamente.
E para a dissolução compulsória é exigido o trânsito em julgado da decisão judicial. Então, para a suspensão, pode ser uma decisão judicial, eventualmente uma liminar, uma decisão ali, né, traduzindo de novo o juridiquês, uma decisão que seja ali sem um recurso de primeira instância, uma decisão de um juiz, por exemplo, mas para uma associação ser dissolvida compulsoriamente, ela precisa de uma decisão judicial com trânsito em julgado. Isso também está expresso na Constituição. Tudo isso visando assegurar a existência da associação, visando assegurar que a sociedade civil consiga, né, exercer os seus interesses, seu poder, independentemente daquela causa ser de interesse do Estado, porque eventualmente você vai estar cobrando o Estado pela efetivação de direito social, pode ser, né, como eu falei, pode não necessariamente é de interesse do Estado que a associação né, vai atrás daquela causa. Então, tudo isso assegura que somente por uma decisão judicial pode ter uma atividade suspensa ou pode ser dissolvida compulsoriamente. Então, assim, sobre liberdade de associação, né, no modo geral, eu queria falar mais ou menos isso. É um tema que é mais técnico, né? Não é um tema de tanta polêmica como as liberdades individuais que a Adri mencionou, por exemplo, de intimidade, de manifestação, liberdade de expressão, mas a associação acaba sendo o meio pelo qual se chega nisso, né? Por meio de uma associação, que aí, eventualmente, é um tema polêmico, por exemplo, né? Sobre fiscalização de organizações, que o governo federal, por exemplo, editou uma medida provisória para a supervisão de associações, aí gerou uma certa estranheza, porque, teoricamente, é livre, como eu falei aqui, é livre o exercício das atividades de associações, a menos que seja algo ilícito ou algo expressamente vedado. Então, gera mais uma polêmica em relação a como a associação vai pressionar o poder público, como ela vai atingir determinadas finalidades, e aí também, juridicamente, né, associações elas têm um regime muito próprio, então é importante saberem, se vocês querem constituir uma associação, vocês falam, eu quero constituir uma associação. Uma estrutura simples, né, precisa de só 2 pessoas, teoricamente, 2 pessoas você consegue constituir uma associação, mas ela vai demandar ali alguns trâmites burocráticos, também registros, tem algumas formalidades que, enfim, vão ser observadas, mas nada que interfira diretamente no funcionamento interno da entidade e algo que, por exemplo, vai contra a vontade do indivíduo, desde que a finalidade seja lícita ali. Então, era isso que eu queria contribuir sobre liberdade de associação. Eu acho que depois a gente agora pode passar para responder as perguntas, né, Paulo? Bacana, João, obrigada. Eu acho que as perguntas a gente tem um pouco eu vou tentar fazer uma fusão das perguntas, porque eu acho que muitas delas passam pela questão de limites sobre a liberdade de expressão, né? Então, vou voltar para a Adriana aqui. Acho que a gente teve aqui um participante que perguntou a respeito da questão de um professor que, enfim, aquele que saiu na mídia nessa última semana, agora que ele tem a questão de expor a suástica na casa dele, a questão de memes, direito à imagem, quando que isso pode ser uma violação ou não. Enfim, se você puder falar um pouquinho, Adri, sobre essas questões de novo, acho que você tinha falado um pouco sobre limitações à liberdade de expressão, acho que é bom, talvez, entrar um pouco de novo nesse assunto, considerando, talvez, essas 2 questões aí que se colocaram. A gente, inclusive, pensando no que poderia aparecer, esse foi o primeiro tema que eu falei, vai aparecer com certeza. Exato, E aí teve uma pergunta também, enfim, é mais uma colocação, mas falando sobre nos Estados Unidos, onde manifestações de white supremacy, a supremacia branca são feitas, até acho que também diz respeito a isso, talvez, né, de limites à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é um tema que está bastante na moda, né? Puxando um pouco do que Paula falou, as liberdades são os primeiros direitos que a gente reivindicou contra o Estado. Então, historicamente, isso começa a ser previsto em legislações desde lá da queda da Bastilha, da Revolução Francesa.
Mas a gente voltou à moda, porque embora a gente tivesse focado durante muito tempo, né, eu diria que uns 60 anos, 70 anos, a gente focou da última década em bem-estar social, mais pensando em direitos sociais e coletivos, as liberdades individuais voltaram à tona agora pela evolução da própria sociedade. Então, quando a gente fala de limites à liberdade de extensão, de expressão, desculpem, a gente tem esse limite claro da legalidade, é o primeiro. Então, você não pode se expressar de forma contrária à lei. Então, você não pode, e aí, de novo, né? Não é só eu dizer, eu não acho que dano não deveria ser crime, não tem problema esse tipo de opinião. A questão é aquela opinião que viole a legalidade, e aí a gente vai por essa legalidade de princípios, né? Não discriminação, não vexatório, não de humilhação. E quando a gente fala também da liberdade de expressão, como eu falei antes, a gente tem que ter cuidado com o discurso de ódio, porque ele é um abuso. Dito isso, é importante a gente pensar que a limitação ao direito, ele sempre vem por quando esse direito deixa de ser eu estou me expressando para eu estou me expressando e ofendendo o direito de outra pessoa. Então, quando a gente fala dessas limitações, é sempre no sentido de abusar do direito. Não é porque eu tenho liberdade de expressão que eu posso falar o que eu quiser. Entrando um pouco na pergunta sobre o notório professor nazista, no Brasil a gente tem um crime que é incitação ao nazismo. Se ele tivesse uma coleção de livros dentro da casa dele, não sendo esses livros proibidos pela lei, etc., tudo bem, a gente tem uma questão de direito de intimidade aí que a incitação não vai pegar, porque a incitação é a exposição pública, a comentar, trazer isso à tona, né? Agora, como ele tem essa suástica na piscina da casa dele, que é visível, aí a gente já falaria da discussão sobre a possibilidade de enquadrar ele no crime de incitação. Mas aí, de novo, são diversas reflexões. Quando a gente fala também entre liberdade de reunião e manifestação e liberdade de expressão, que são direitos vinculados, como eu falei antes, por exemplo, supremacistas brancos nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar também em que contexto surgem essas obrigações. A Constituição americana ela é muito antiga, ela ainda é dentro de uma perspectiva de supremacia dos direitos individuais, inclusive sobre os direitos coletivos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão de armamentícia, a gente tem diversas questões na Constituição americana que são vistas como direitos absolutos. Na Constituição brasileira, embora ela seja mais recente, a gente tem esse viés. O direito aqui, em alguns casos, ele é menos maturado, mas ele já surge com essa perspectiva social. Então, como eu falei lá no início, a liberdade, embora ela seja de perspectiva individual, na Constituição brasileira ela já tem esse caráter de indivisibilidade e ela é pensada dentro de uma perspectiva do coletivo. Então, eu não posso autorizar uma manifestação racista, nazista, LGBTfóbica no Brasil, né? Isso vai de encontro à liberdade de expressão dentro dos limites de interpretação da nossa Constituição Federal, que entende ela como um direito que é passível de relativização, que é o contrário dos Estados Unidos. E a pergunta sobre memes é uma pergunta que é o tema do momento, tá? As pessoas, a gente está aprendendo a mexer com a internet, né? Não importa que ela exista há 30 anos, esteja aí entre nós, mas as grandes discussões da internet estão começando agora, né? Direito ao esquecimento, direito à imagem. Então, quando a gente fala da questão dos memes, não tem como a gente saber se aquela foto foi autorizada, né? A gente vai fazer figurinha do WhatsApp, a gente vai compartilhar no Twitter, a gente vai repostar no Instagram. Isso faz parte do compartilhamento ao vivo que a gente tem todos os dias em alta velocidade de produção e compartilhamento de informação. O que a gente tem que refletir qual a origem desse meme? Assim, é uma reflexão muito pessoal, né? Qual a origem desse meme? Foi uma situação vexatória, essa pessoa se manifestou falando publicamente que ficou desconfortável, sofreu algum tipo de problema. Tem pessoas que transformaram o meme em um business, tá? Então, elas viraram youtubers, hoje em dia elas são digital influencers. Então, a gente tem que pensar muito sobre essa perspectiva. É difícil, é um tema complexo, mas em termos de responsabilização, compartilhar a figurinha no WhatsApp, assim, não vai acontecer nada com você, né? A responsabilização, ela sempre vai vir no sentido do dano
moral. Então, se essa pessoa se sentiu ofendida, humilhada, a responsabilidade disso é a colocação dessa imagem em pública, né? É o fotógrafo que tirou a foto vexatória e publicou sem autorização, é a pessoa que pegou isso da rede social da pessoa e publicou como um meme. Então, a gente não vai descendo na cadeia de quem está republicando e recompartilhando, tá? Não tem como ter controle disso hoje em dia. A gente está no nível da internet onde a gente realmente não tem controle sobre o compartilhamento dessas informações. Acho que a gente tem mais um tema aqui que talvez não tenha muito a ver com o que a gente discutiu hoje, mas vale a pena talvez tocar, é a questão da vacina, né, da restrição, dessa discussão de liberdades com essa obrigatoriedade da vacina do Covid, que está sendo uma polêmica atualmente. Acho que a gente falou um pouquinho disso também, né, questão de saúde pública, mas se algum de vocês quiser também falar sobre essa pergunta, eu acho que é outro assunto também. A gente até estava discutindo antes, né, sobre a questão da vacina, que de fato é um tema que vai gerar uma certa polêmica, mas você está pensando, na verdade, da obrigatoriedade, né? É um tema que eu até vi uma reportagem outro dia com advogados especialistas, né, nesse assunto, falando que não é também um consenso sobre a questão da obrigatoriedade, né, e quais são os seus limites de aplicação. Mas você pensando numa questão de saúde pública, né, num estado, né, num bem, né, de um estar social e de interesse público, realmente, quando você for sobrepesar, que a gente estava falando, o seu direito de não tomar aquela vacina, mas você colocando em risco terceiros, e você também pode, por exemplo, se a vacina, ela para ter uma eficácia, ela depende que ali no mínimo, 50% da população consiga ser imunizada, e você não vai, por exemplo, onerar o sistema público de saúde, os cofres públicos, que, né, e ter um colapso do sistema público, como a gente quase viu, por isso que tinha toda essa discussão do isolamento, para você conseguir, né, conter a curva e que não atingisse todo mundo de uma vez e não tivesse atendimento para todo mundo. Então, a vacina, ela tem por mais que ela vá ali, né, numa esfera do indivíduo, da opinião pessoal dele, se ele concorda ou não, mas existe uma questão do público, da sociedade coletiva, da necessidade de imunização, e isso visando a um interesse maior do que aquele individual. Então, quando a gente for fazer esse sobrepesamento, que a gente fala de direitos fundamentais e garantias individuais, eu acredito que vai ser um tema que vai ser judicializado, vai ser um tema que vai ser discutido ainda no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, tenho certeza disso, mas eu acredito que não fere a liberdade individual, que na verdade a obrigatoriedade da vacina tem justificativa, né, jurídica, científica, e aí você consegue se pautar nisso para fazer essa medida de saúde pública, né? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta que eu acho que dá tempo ainda de responder, que é a questão de abusos que são cometidos, talvez, enfim, ou não, esse é o debate, eu acho, com questões religiosas, né, quando é liberdade de expressão, até que ponto se cruza uma linha ali de ferir uma crença, uma questão que é muito fundamental para uma pessoa de uma determinada religião. Foi mencionado aqui o caso que houve na França, né, daquele assassinato daquele chargista que fez uma publicação que era, enfim, ofensiva, foi considerada ofensiva lá para a religião muçulmana, enfim, acho que é uma questão bem sensível também. Isso foi uma coisa que aconteceu lá, e obviamente a gente está falando aqui do ponto de vista da Constituição Federal do Brasil, mas acho que dá para a gente falar um pouco como seria isso aqui, como é isso aqui, né? Até que ponto essa liberdade de expressão é tolerada quando se faz uma coisa que toca a crença religiosa, né? A gente, de novo, tem um conflito de direitos fundamentais, né? Que é liberdade de expressão versus liberdade de professar uma religião ou crença. Eu gosto de novo, vou puxar de novo a reflexão que eu falei no meio da minha fala, que
Não faça com o coleguinha o que você não gostaria de que fosse feito com você, porque se você estiver fazendo isso, você provavelmente está abusando do seu direito e entrando no direito dele de questionar e de não gostar das suas ações. Só que a gente não pode vincular a liberdade religiosa com o extremismo religioso, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, de que a liberdade de professar a religião, ela é a liberdade de você ter a sua própria crença, então de não ter uma crença do Estado obrigatória, né? Ainda que seja, por exemplo, como é na China, o ateísmo, você só pode ser ateu, você não pode professar nenhum tipo de crença religiosa na China de antigamente, né? Isso já vem sendo flexibilizado. Assim como também é o direito de você ter os seus templos e espaços religiosos, de acesso aos seus lugares sagrados e de andar na rua com um crucifixo pendurado ou com uma guia de orixá. A gente tem que entender que a liberdade de expressão, ela não pode violar o direito de liberdade de religião. Então, a gente não pode ter uma pessoa dizendo que pessoas de religiões de matriz africana, que são as principais vítimas de intolerância religiosa no Brasil, essas pessoas são filhas do demônio, elas são, sei lá, todas as ofensas possíveis que a gente possa imaginar, tanto de cunho religioso ou não, porque também esse preconceito vem atrelado a racismo, né? Isso não pode acontecer. Agora, quando a gente fala sobre representações, imagens, charges, piadas, a gente não está falando necessariamente de uma violação à liberdade religiosa do outro. A gente está cometendo um ato de desrespeito com uma crença. Isso pode ser uma violação à liberdade religiosa? Em alguns casos, sim, em outros não. Então, tem que analisar caso a caso. Fazer uma mera charge de Maomé, em termos gerais, não pode ser considerado uma violação à liberdade religiosa. Mas se essa pessoa se sentiu individualmente ofendida, ela poderia pleitear isso na justiça. A gente não pode confundir o direito dela de pleitear indenização e de discutir o direito de expressão do outro com o direito de matar ou violentar uma pessoa por isso, né? A gente aí está indo para a linha do extremismo religioso, ou extremismo de opiniões, extremismo político, que, de novo, é um abuso de direito. Então, não se pode abraçar a liberdade de religião e dizer, vou matar porque me ofendeu, né? A gente está, de novo, abusando do direito. Todas as reflexões sobre direitos fundamentais, a gente tem que pensar nisso. É um abuso? Se for um abuso, a gente não está falando de um direito fundamental que está sendo sopesado, ele está se sobrepondo aos outros. Então, a gente tem que ter sempre essa reflexão. Muito obrigada, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas que foram feitas e comentários. Agradeço muito aos nossos participantes. É um prazer realmente poder falar sobre esses assuntos e usar essas nossas plataformas aqui para trazer o que a gente acredita que é um conteúdo útil para sustentar a missão do nosso instituto, que em última instância também fala de manutenção e apoio à democracia, né? E é isso, muito obrigada, fiquem, por favor, atentos às nossas redes, a gente vai ter novos webinars sendo realizados e tem conteúdos ainda para sair e muito conteúdo já colocado, para quem estuda os assuntos, espero que o nosso conteúdo seja importante, interessante e útil para vocês. De novo, nosso link da página do artigo 5º está dentro do Politize, é politize/artigo 5º, escrito tudo por extenso, e a gente se encontra nos próximos eventos. Obrigada, Adriana e João, e obrigada, participantes.